Antes de responder a pergunta tema do programa de hoje, eu quero pedir a sua ajuda na divulgação do nosso canal. A primeira coisa que você tem a fazer é se inscrever no canal Teólogo de Plantão. Após inscrever-se, acione o sininho das notificações, aquilo que todo mundo pede, que você se inscreva, acione o sininho de notificações, divulgue o canal e os vídeos do canal nas suas redes sociais. Não esqueça também, se você gostar do vídeo, deixar o seu joinha, o seu like aqui para o programa Teólogo de Plantão, ok? A pergunta de hoje, ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 44, que o apóstolo Paulo fala que semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse? Muito bem, sabemos que fomos criados para a vida, mas infelizmente, devido à morte, por causa da morte, e Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte passou para todos os homens a partir de Adão. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é que vivamos eternamente em comunhão com Ele. Então, o corpo espiritual é o corpo ressuscitado, glorioso, que os justos terão. Inclusive aqueles que nunca passaram pela morte, que estarão vivos durante o arrebatamento da igreja, estes também serão transformados e ganharão um corpo espiritual. O corpo espiritual, portanto, é o corpo material revestido de glória, revestido da imortalidade e revestido da incorruptibilidade. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Segundo Lucas, capítulo 24, verso 39, quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos e eles se assustaram, pensando estar vendo um espírito, um fantasma, Jesus desafiou os discípulos dizendo: não podem me tocar, toquem no meu corpo, vocês verão que eu tenho carne e ossos, como os espíritos não têm. Então veja que o corpo então glorioso, ou corpo espiritual, nesse sentido de 1 Coríntios 15, 44, é o corpo material glorificado. O corpo material revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Dito isto, é importante nós destacarmos uma curiosidade. Nunca confunda materialidade com corporeidade. Há seres que possuem corpo glorioso, corpo de glória, mas não corpo glorificado, ou um corpo material glorificado. Então, quando nós falamos de anjos, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 14, que você está vendo na sua tela, diz que os anjos são espíritos ministradores. Do próprio Deus, João capítulo 4, verso 24, também afirma que Deus é espírito. E nós sabemos que mesmo um ser espiritual possui um corpo espiritual, mas é distinto e diferente do corpo espiritual de 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Então, procure distinguir isto. Uma coisa é o corpo espiritual material glorificado, outra coisa são corpos gloriosos, mas de seres espirituais, como o próprio Deus, como os anjos. Aqui também vai uma outra curiosidade. Com a morte do corpo, a alma e o espírito, que é a entidade imaterial do homem, sobrevive à morte do corpo numa forma corpórea gloriosa também, mas que ainda não é o corpo espiritual da ressurreição. Então isso é importante dizer. É uma forma corpórea em glória, porque ela existe fora do corpo, e ela não é um vento, ela não é um pensamento apenas, ela existe real, como o próprio Deus é real, como os anjos são reais, e não tem um corpo material. É o que ocorre, por exemplo, com Moisés, Mateus capítulo 17 e versículo do número 3, que mostra Moisés se aparecendo ali no Monte da Transfiguração e conversando com Jesus. Como é que Moisés apareceu ali se Moisés não ressuscitou? Conforme a Bíblia é expressa em dizer que Moisés está morto. Deus falou para Josué: o meu servo Moisés morreu. Então, isso é um assunto encerrado na Bíblia e Moisés não ressuscitou. Falaremos isso num outro vídeo. Mas como é que Moisés aparece no Monte da Transfiguração?
ele aparece numa forma corpórea gloriosa, provisória, esperando o corpo da ressurreição, o corpo espiritual da ressurreição, ou o corpo material glorificado. Uma outra passagem bem interessante é Apocalipse 6 e 9, em que João viu debaixo do altar de Deus as almas dos que morreram por amor à palavra. Como é que ele viu se são almas? Porque é uma forma corpórea gloriosa, provisória, despida do corpo, esperando a ressurreição. Então essa alma encontrará o corpo que foi agora ressuscitado, revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, para que o homem pleno possa viver para sempre na presença de Deus. Ok? Então esta é a resposta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44.